Muito boa tarde, o meu nome é Catarina Zósimo e eu vou-vos apresentar uma ferramenta que é a Hidralerta, que é utilizada para a gestão do risco de algamento e inundação em zonas costeiras e portuárias. Este projeto está a ser desenvolvido pelo NEC em conjunto com uma série de outras entidades. Então, primeiro que tudo, explicando o que é o galgamento. O galgamento é o transporte de uma massa de água sobre o corrimento de uma estrutura por efeito da agitação marítima. Este caudal é dado normalmente em metros cúbicos por segundo, depois por metro linear de estrutura, ou caso se trate de uma duna ou de uma zona costeira. Então, nesta apresentação, vou começar por vos dizer qual é que é a motivação por detrás do desenvolvimento desta ferramenta e depois vou-vos apresentar de uma forma muito resumida os módulos do sistema Hidralerta e os desenvolvimentos mais recentes. A motivação por trás do desenvolvimento desta ferramenta é essencialmente que, devido à grande frequência e magnitude das tempestades na costa portuguesa, vão existir muitos fenómenos de galgamento e inundação devido às ondas marítimas. Por exemplo, os efeitos destes galgamentos e inundações nas zonas costeiras podem provocar erosões e também são um fator de perigo para as pessoas, para equipamentos e para infraestruturas. Quanto às zonas portuárias, são responsáveis por danos nas estruturas portuárias, que podem ser financeiramente bastante elevados e colocam problemas na operacionalidade portuária, por exemplo, nas operações de carga e descarga. Tudo isto terá consequências gravosas em termos humanos, económicos e ambientais. Vou-vos mostrar aqui assim um vídeo de um evento que ocorreu na Ericeira, as tempestades Elsa e Fabiano do ano passado, de galgamento, isto é galgamento da geração marítima, e podemos ver aqui como estes fenómenos podem ser responsáveis por danos materiais e caso existam aqui pessoas, são muito perigosos também em termos da segurança das pessoas. Voltando aqui. Portanto, pretendeu-se então ter uma ferramenta que permitisse a previsão de situações de risco em zonas costeiras e portuárias, que pudesse alertar as entidades responsáveis em situações de emergência e que também permitisse a construção de mapas de risco para um planeamento mais correto destas zonas e dos seus usos, de forma a diminuir estes riscos. Surgiu então o sistema Hidralerta, que já está criado e agora mais recentemente com o objetivo tanto de aumentar as funcionalidades desse sistema como de forma a torná-lo mais eficiente, fiável e robusto, estão a ser desenvolvidos dois projetos, o EcomarPort e o projeto TUSI Alert. O Hidralerta é então, como eu referi, um sistema para previsão, alerta e avaliação do risco e que mede as consequências e emite alertas relativamente a galgamento e inundações derivados de agitação marítima, tanto em edifícios como infraestruturas, pessoas ou vias de comunicação. E também tem uma outra componente, que é a componente da navegação, em que analisa o risco para a entrada e saída dos navios nos portos e em termos do comportamento dos navios amarrados. Então este sistema prevê ou permite que se melhore a segurança, em termos de, depois permite avaliar em tempo real situações de emergência e emitir alertas para as entidades competentes quando se utilizam previsões da agitação marítima a 72 horas, portanto, para os 3 dias a seguir, ainda existe tempo para que as entidades competentes possam tomar decisões para reduzir os riscos destes eventos. Também é utilizada como uma ferramenta de gestão, principalmente quando se utilizam longas séries temporais de previsões da agitação marítima ou então, por exemplo, cenários pré-definidos que podem ser associados a alterações climáticas ou eventos extremos. Isto permite utilizar este sistema como uma ferramenta de gestão. Então, os 4 módulos do sistema Hidralerta são os seguintes. No primeiro módulo é efetuada a caracterização da agitação marítima, onde são feitas previsões a 72 horas da agitação que vai ocorrer e
ou então podem ser utilizadas séries temporais longas para a tal hipótese de utilizar o sistema como uma ferramenta de gestão. Depois existem uma série de modelos numéricos que vão propagando a agitação marítima desde o largo até junto à zona que estamos a estudar. O segundo módulo é o que é responsável por determinar o galgamento, vai fazê-lo tendo em conta as condições da agitação marítima que foram calculadas no módulo anterior e consoante se trata de uma zona costeira ou de uma zona portuária, a forma como vai calcular o galgamento, ou seja, o caudal de galgamento por cada metro linear vai ser diferente. Tendo em conta as estimativas para o galgamento, vão ser produzidos os mapas de risco ou os alertas, que tendo em conta as probabilidades de ocorrência e as consequências, vamos ter produção de mapas de risco que vão assinalar quais é que são as atividades que vão estar com alertas associados e qual é que é o nível dessa alerta. Neste momento isto ainda é feito de uma forma bastante qualitativa, mas no projeto Sea Alert vão ser implementadas ferramentas para fazer isto de uma forma mais quantitativa. Por último, existe ainda um quarto módulo, que é o sistema de alerta, que eu explico aqui um bocadinho melhor, que tem uma arquitetura toda desenvolvida em Python e que vai ser responsável por acoplar todos os modelos que são necessários à propagação da agitação marítima, ou à estimativa dos galgamentos, depois à emissão de alertas, é responsável pela automatização do sistema e por integração desse sistema na web. Permite também a visualização de dados e resultados. No futuro vão existir diferentes níveis de informação para diferentes utilizadores. Irá permitir também a utilização de um WebGIS para a interação do sistema com o utilizador. Como desenvolvimentos recentes, estão a ser desenvolvidos novos protótipos do sistema, já estão implementados 3, em São Roque e Madalena do Pico, nos Açores, e na Ericeira, na costa oeste do continente, Portugal, e foram incluídas também funcionalidades para análise de risco para os navios amarrados, novamente nos portos da Madalena e de São Roque do Pico e no porto de Praia da Vitória. No porto da Ericeira foi instalada uma câmara de videomonitorização para validação tanto dos resultados dos modelos utilizados como para a validação do próprio sistema, ou seja, conseguimos saber em tempo real os fenómenos de galgamento que existiram e depois isto vai nos permitir afinar o funcionamento do sistema. Já foram realizados no LNEC ensaios de galgamento em modelo físico, também para a validação dos modelos numéricos que estão a ser estudados para serem implementados nesta ferramenta, pois são modelos que têm uma forma mais correta de estimativa dos galgamentos. E também tem estado a ser desenvolvida a validação dos protótipos em situações de tempestade, para o Porto da Ericeira, com as tempestades Elsa e Fabian, e para os portos de São Roque do Pico e Madalena do Pico, também para as tempestades Elsa e para o furacão Lourenço. Mostro-vos aqui muito, de uma forma sucinta, como é que isto funciona em termos da modelação, ou seja, são adquiridas previsões ao largo que são dadas pelo SMWF e depois vão ser utilizados vários modelos numa sucessão de malhas cada vez com maior detalhe para podermos ter previsões na envolvente do porto e depois mesmo no interior do porto e junto às estruturas. Com a definição das características da agitação marítima por este pacote de modelos, no fundo, com os resultados do módulo 1, vamos então poder efetuar o cálculo dos galgamentos, que neste caso, como é um porto, é feito com a ferramenta neuronal NN/Topping2. Com o caudal de galgamento estimado, são então emitidos alertas quando os limites de galgamento são excedidos. Nós vemos aqui vários símbolos de perigo com cores diferentes. Isto são as zonas onde estão a ser analisados os galgamentos e, portanto, onde estão a ser emitidos alertas caso justifique. A cor verde corresponde a que não existe nenhum alerta emitido e depois existem 3 níveis, o amarelo, o laranja e o vermelho, consoante a gravidade do impacto daquele galgamento.
e, portanto, varia entre a cor verde, que é que aquele fenómeno não irá ter consequências para aquela determinada atividade, porque, por exemplo, é diferente se estivermos a analisar peões a passearem no cimo, por exemplo, de um molhe, ou se for uma viatura ou a própria estabilidade da estrutura do molhe em si. Depois são definidos vários níveis, neste momento isto está feito de forma qualitativa, mas como eu já referi, num dos projetos isto vai ser alterado. Existe então uma plataforma web onde todas as previsões, os resultados dos modelos são disponibilizados. Neste momento é de acesso restrito e apenas os membros da equipa é que podem aceder. Mostro-vos então aqui como exemplo, para entre os dias 26 e 28 de agosto, a sequência de alguns dos modelos em funcionamento. Portanto, as previsões ao largo, depois uma malha já mais junto à costa, até que entramos na zona da malha local do Porto da Ericeira, o cálculo dos galgamentos e, portanto, a emissão de alertas, isto para os 3 dias de estudo. Portanto, a plataforma já está em funcionamento e já permite emitir alertas para as entidades responsáveis. Todos os dias é ainda emitido um boletim diário para cada um dos portos em que tem informação de todos os alertas que foram emitidos para esse dia e para os 2 dias seguintes. Todos os dias o sistema corre novamente e, portanto, todos os dias existem previsões para os 3 dias seguintes. Vou-vos apenas mostrar aqui também outras funcionalidades desta ferramenta. Por exemplo, para o Porto da Praia da Vitória já está implementada uma validação dos resultados da agitação em tempo real com os dados de uma boia ondógrafo, ou seja, todos os dias estão a ser adquiridos dados pela boia ondógrafo e estão a ser feitas simulações com o modelo e depois permite, como se vê aqui em baixo neste gráfico, a comparação das simulações do modelo contra os dados que se obtêm da boia ondógrafo. E para o Porto São Roque do Pico, vou-vos mostrar como exemplo a aplicação da ferramenta, da funcionalidade que permite a análise de risco para os navios. Este é um porto que tem bastante importância em termos de transporte marítimo, tanto para carga e descarga de mercadorias, como para os ferries que fazem transporte de passageiros entre as ilhas e ainda para navios de pesca e de recreio. E então está instalada também, implementada uma funcionalidade que permite, depois, com os resultados da agitação do módulo 1, prever quais é que vão ser os movimentos e os valores de tensão nas amarras do navio e emitir também alertas caso estes movimentos e valores de tensão ultrapassem valores limite pré-definidos. Então, como trabalho futuro, está a ser já atualmente a ser desenvolvida uma nova interface com mais funcionalidades de visualização e análise de dados e resultados. Já está em implementação o protótipo para o Porto das Lajes das Flores e também se vai dar início ao protótipo para o Porto de Sines e também para a zona costeira da Costa da Caparica, e vamos implementar a validação dos resultados da agitação com os dados da boia ondógrafo para os portos da Madalena e de São Roque do Pico e também para o Porto da Ericeira. Como agradecimentos, gostava de agradecer aos 3 projetos que estão a permitir, cujo financiamento permite que esta ferramenta continue a ser desenvolvida e melhorada, e para, se pretenderem ter mais informações, poderão contactar a coordenadora dos projetos, que é a engenheira Joana Fortes, ou também consultar o site do projeto Sea Alert, que tem lá bastante mais informação. Muito obrigada e se tiverem perguntas depois, pronto, estou aqui à disposição para responder.